Aqui a gente tem uma tabelinha com as 7 grandezas do sistema internacional. Nós estamos trabalhando praticamente com essa aqui, ó, com medidas de comprimento. E os problemas que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar convertendo comprimento, área ou volume, tá bem? A conversão direta de comprimento, área e volume, ele é muito simples de ser feita, desde que a gente entenda essa tabelinha aqui, ó. E depois eu vou mostrar como é que isso aparece em problema prático, que envolve escala. Bom, esses prefixos aqui, ó, eu vou estar usando hoje, vou estar usando potência de 10, vocês vão ver que a potência de 10 é uma maneira quando a gente está lidando com um número grande, é uma maneira que simplifica, ajuda, né? Aqui está o resuminho da conversão de comprimento. Eu tenho no sistema internacional, ó, comprimento se mede em metro, está aqui o metro, ó. Se eu tiver que converter, gente, ó, de metro para decímetro, eu multiplico por 10. De metro para centímetro, ó, eu faço 10 vezes 10. Então eu tenho que multiplicar por 100. Se eu tiver que converter metro para milímetro, ó, eu tenho que multiplicar uma vez, duas, 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, daria 1000. Então, o fator de conversão está sintetizado nessa tabela. Se eu tiver uma medida que ela está expressa em centímetro, eu quero converter para metro, ó, centímetro para metro, eu estou em centímetro, eu multiplico uma vez, 2 vezes. De centímetro para metro, ó, uma vez, 2 vezes. Então, 10 vezes 10, 100. Então, essa é a lógica dessa tabelinha, tá bem? Você pode passar, você pode converter, fazer mudanças das unidades seguindo essa tabelinha. Se eu tiver que converter a unidade de área, ao invés de multiplicar por 10, é 100. Esse 100 vem de 1 metro quadrado, é 1 metro vezes 1 metro. Toda medida de área, nós vamos ver, que é uma medida de comprimento elevado ao quadrado. Ó. Então, 10 vezes 10 é 100. Ó. Por isso que eu multiplico aqui, quando eu estou trabalhando com área, o meu fator aqui que eu estou multiplicando ou dividindo é 100. Ele não é 10. Por quê? Porque eu estou trabalhando com área. Se eu tiver que trabalhar com volume, vocês vão ver que o que é uma medida de volume? Uma medida de volume é 1 metro cúbico no sistema internacional. Metro cúbico o que é? Metro vezes metro vezes metro. Ó. Então eu faço 10 vezes 10 vezes 10. Cada mudança de volume, eu não vou multiplicar por 10, mas sim por 1000. Tá bem, gente? Que é 10 elevado ao cubo. Essa é a lógica da tabelinha. Para converter tempo, o tempo não é do sistema decimal. O tempo, 1 hora, por exemplo, ela é formada por 60 minutos. Se eu tiver que converter de hora para minutos, eu não multiplico por 10, ou por 100, ou por 1000. Eu vou multiplicar por 60. Se eu tiver que converter de minuto para segundo, multiplico novamente por 60. Quem quiser converter hora para segundo, 60 vezes 60 dá 3.600. Posso usar essa mesma lógica aqui, ó. De segundo para minuto, eu vou dividir por 60. O segundo é uma unidade, 1/60 do minuto. O segundo, eu estou dividindo. De minuto para hora, a mesma coisa. A hora, o minuto, é uma unidade de medida menor do que a hora. Então, se eu quiser converter de minuto para hora, eu tenho um intervalo de tempo, que está expresso 15 minutos. Eu quero passar para hora. Eu tenho que dividir 15 por 60. Tá bem? E aí eu vou obter o resultado em hora. Massa é decimal, porque olha aqui os prefixos gregos. Ó. Deca representa 10, hecto representa 100 e quilo, 1000. Então, se eu quiser passar de grama para quilograma, ó, eu tenho que dividir uma vez por 10, 2 vezes por 10, 3 vezes por 10. É um sistema decimal, tá? Quando eu faço conversões de massa. Conversões de velocidade, vocês vão ver que a gente vai combinar comprimento e tempo. Ó. A mais usada, os velocímetros dos automóveis, eles entregam para a gente velocidade em quilômetro por hora, só que no sistema internacional a unidade é o metro por segundo. O metro por segundo, para mim converter quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, dividir por 3,6. E metro por segundo, multiplicar por 3,6. Bom, eu disse para vocês que a maneira mais bacana de fazer conversão é usar o
o ConvertWord, um conversor, um aplicativo que ele permite eu fazer essas conversões sem errar, tá bem? Eu quero saber se tem dúvida com relação a esse resuminho, gente, esse resumo inicial, que eu vou precisar desse resuminho, dessas ideias para a gente avançar. Tem alguma dúvida, gente? Bom, então agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou entrar nas escalas, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a conversão de escala e o que eu estava errando na semana passada, porque eu estava cometendo um erro. Vou mostrar para vocês o erro que eu cometi na semana passada, tá? Eu estava trabalhando com escala. Escala, primeiro vamos entender o conceito. O que é uma escala? Uma escala, a gente chama de escala de medição, escala, quando eu trabalho com escala para representação, escala numa planta, escala num mapa, eu tenho que representar algo real num pedaço de papel. Tá? Se for um mapa, a gente vai definir a escala como sendo uma divisão. Eu sempre tenho que dividir o comprimento do mapa pelo comprimento real. Tá bem? Então, isso aqui nós vamos ver que numericamente eu vou encontrar, por exemplo, 1 para 100. O que significa 1 para 100? Significa que uma unidade de medida no papel vale o quê? 100 unidades de medida reais. Tá bem? Se eu tiver, e aqui eu posso pensar, gente, eu posso encaixar aqui qualquer unidade. Eu pego, por exemplo, 1 centímetro no papel, tá para 100 centímetros reais. Se eu quiser pensar aqui em termos de metro, 1 metro no meu papel, uma linha com 1 metro no mapa, ela corresponde a mesma coisa, 100 metros reais, se a escala for 1 para 100. A gente não põe unidade na escala porque essa é a convenção que a gente usa, a unidade que você usar no numerador é a mesma no denominador. Então, simplifica-se as unidades e ela não aparece na escala. Bom, agora, como é que a gente usa isso quando eu recebo uma escala de comprimento, e só que eu tenho que resolver um problema em que eu tenho que lidar com áreas? Como é que eu faço isso? Bom, nós vamos ver que eu tenho que lembrar que se a razão da escala é uma razão entre duas linhas, entre dois comprimentos, quando eu entro aqui nas áreas, quando eu tiver que resolver um problema envolvendo área, eu não posso esquecer de fazer o seguinte, se o meu problema envolve área, o conceito continua sendo o mesmo, uma área no mapa e uma área no papel, eu vou estar usando aqui a escala, só que eu vou ter que fazer o seguinte, gente, essa escala aqui, esse fator aqui, eu tenho que elevar a escala ao quadrado. Se eu não elevar ao quadrado, eu vou cometer o erro que eu cometi na semana passada. Tá bem? Eu vou cometer o erro que eu cometi na semana passada. Então, quando eu estou resolvendo problemas envolvendo áreas, você precisa de elevar isso aqui ao quadrado. Tá? Então, eu vou marcar aqui para vocês, quando a gente estiver resolvendo problemas, eu não posso esquecer de elevar a escala que eu recebi ao quadrado. Tá bem? Eu vou resolver o problema, vou mostrar que isso aqui é simples, só não pode esquecer disso aqui. De onde veio isso, professor? Veio daqui, Se eu tenho medidas de comprimento, são fatores decimais, quando eu passo para a área, é o quadrado. Eu multiplico por 100 e não por 10. E volume, gente, seria 10 ao cubo, 1000. Então, se eu tiver que resolver um problema que envolve volume, eu recebi uma escala no mapa. Só que eu preciso de resolver um problema que envolve volume. Eu tenho que elevar essa escala aqui por 3. Esse é o truque, esse é o segredo, essa é a dica. Eu não estava fazendo isso na semana passada, tá bem? Então agora, eu completo com isso aqui, esse é o resuminho da teoria que a gente precisa de entender para resolver agora esses problemas aqui, Eu vou resolver esse problema aqui, tá bem? Vou começar a resolver esse problema. Então, o que eu tenho nesse problema? Deixa eu
fazer o seguinte, vou ampliar um pouquinho o problema. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho a minha tela aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou exibir e vou ampliar um pouquinho. Ah, peraí, para que isso? Vou ampliar aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem? Olha, eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema. Vou ler o problema, vou fazer a leitura do problema, vou separar os dados do que está sendo pedido. Então, eu tenho aqui ó, um mapa, foi dado a escala do mapa, ó, 1 para 50 mil é a escala do mapa. Ele está dizendo ó, que se nesse mapa um quadrado tem 4 centímetros de área, qual deve ser a área real desse quadrado, em quilômetro quadrado. Tá bem, gente? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês, eu vou traduzir aquilo, introdução, desenvolvimento e conclusão, quando eu estou lidando com um problema. A introdução é isso que eu acabei de fazer, eu tenho que fazer a leitura, eu tenho que ler, eu tenho que separar os dados do que está sendo pedido. Então, quais são os dados que eu tenho que... Se eu não fizer isso, gente, vocês vão ver que muitos problemas, quando a gente não separa e a gente não entende isso, ó, se eu não souber com clareza o que está sendo pedido, vocês vão ver que eu fico com dificuldade, a gente fica com dificuldade de falar, puxa, eu não sei como é que eu começo esse problema, eu não entendi o problema, não é... Então, para entender, tem que ler e separar, tá bem? Então, a introdução da resolução de qualquer problema, a minha recomendação seria essa, seria, ó, comece lendo e separando os dados. Então, deixa eu ler, o que eu tenho como dado aqui? Ó? Eu tenho a escala, ó. Foi dado a escala, ó, 1, essa escala aqui, ela foi dada, ó, 1 para 500 mil. 1 para 500 mil. Essa escala, ela é um dado do meu problema. O que mais que foi dado no problema? Ó, foi dado que no mapa, eu tenho uma área, ó, falou aqui que no mapa, se você olhar no mapa é no papel, eu tenho uma área aqui de 4 centímetros quadrados. Isso está aqui, ó. Está aqui, ó. 4 centímetros quadrados. O que ele está pedindo? Ele quer saber a área real, que eu vou simbolizar pela letra A. Tá bem, gente? Ele quer a área real. E ele está pedindo para a gente escrever essa área em quilômetro quadrado. Tá bem? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Tá bem? Primeira coisa que eu preciso fazer. Dúvida com relação a isso? Eu só fiz a leitura e separei os dados do que está sendo pedido. Vou então para o desenvolvimento. Tá? Vou para a etapa 2, que seria o desenvolver. O desenvolver, gente, nesse caso, eu tenho que equacionar. Eu vou escrever aqui uma ou mais de uma equação, vou fazer as mudanças de unidade, as conversões, vou realizar cálculo, e depois eu vou responder o que está sendo pedido. Então, a etapa 2, agora, eu vou estar fazendo os cálculos. Eu vou começar com o seguinte, olha, existe uma razão entre as áreas, esse problema é um problema que ele estabelece essa razão, ó, a área, vou usar o conceito de escala, tá, gente? Escala, ó, uma escala entre áreas aqui, ó. Lembrando que no numerador é sempre o mapa. Entra o mapa e o denominador é a medida real. Tá? Eu tenho que lembrar isso aqui, ó. Então, o que eu tenho nesse problema aqui, ó? Eu tenho que a área no mapa foi fornecido, ó, 4 centímetros quadrado foi fornecido. A área real é o que está pedindo, ó. É o que está pedindo, então eu vou escrever o A aqui embaixo, ó. Isso aqui vai ser igual. Lembre-se que a escala, deixa eu voltar aqui, ó, quando a gente está lidando com problemas de área, eu tenho que pegar a escala e elevar ao quadrado. Tá? É isso que eu vou estar fazendo agora. Eu vou pegar aqui, ó, isso aqui vai ser igual.
Essa escala, olha, a minha escala é 1. 500.000 eu vou escrever em notação de potência de 10. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 10. Quantos zeros tem à direita do 5? 5. Tá bem? Só que esse é o erro da semana passada. Eu não posso manter isso aqui. Ó. Quando é problema envolvendo área, ó, eu tenho que elevar isso ao quadrado. Ó. Tá bem? Eu tenho que elevar ao quadrado. Tá ok? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. Se eu consigo desenvolver isso aqui agora. Ó. O lado esquerdo, eu vou dizer aqui, ó, 4 centímetros quadrado está para a área A. O lado direito eu vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Ó, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Gente, potência de potência. Você conserva a base, que é o 10, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Então, veja bem, ó, 10 à quinta ao quadrado, isso dá como resultado 10 elevado a 10. Só um minutinho, tá, gente? Aqui eu consigo usar as ferramentas que eu preciso. Ó. Eu estava aqui, ó, no desenvolvimento, ó, eu estava 4 vezes 25 vezes 10 elevado a 10 vezes o centímetro quadrado, isso é igual. O lado direito tinha dado A. Tá bem? Para não ter dúvida, ó, eu estava aqui, ó, 25 vezes 4 vezes 10 a 10, A vezes 1. Então, a área que eu estou procurando, a área que eu estou calculando, ela vai ser dada por isso aqui, ó, 25 vezes 4, ó, a área que eu estou calculando, ela é igual, ó, 25 vezes 4 é 100, vezes 10 elevado a 10, e isso aqui, essa área está em centímetro quadrado, tá bem? Centímetro quadrado, decímetro quadrado divide por 100, decímetro quadrado para metro quadrado divide por 100, então eu tenho que dividir 1, 2, 3, 4, 5. Gente, ó, isso aqui vai dar 2 zeros, 4, 6, 8, 10 zeros. Para mim fazer essa conversão aqui, ó, olha o que eu tenho que fazer, ó, de centímetro quadrado para quilômetro quadrado, eu tenho que dividir por 10 elevado a 10. Quando eu faço essa divisão, eu vou estar convertendo de centímetro quadrado para quilômetro quadrado. Daria aqui 100. Ó. 100 o quê? 100 quilômetros quadrados. Então, veja bem, a minha conclusão, quando eu estou resolvendo um problema, o que é? É responder. Então, eu tenho que dar a resposta agora. Ó. Concluir para problema significa responder. Como é uma questão de múltipla escolha, ó, a questão aqui, ó, vou marcar o item D. A resposta aqui seria a alternativa D. Então, é um problema em que ele envolve conversão de unidade de área. Tá? Eu aproveito o problema para mostrar para vocês isso aqui. Ó. Isso aqui, gente, não precisa fazer correndo, a gente pode fazer uma vez, a gente pode fazer 2 vezes. Né? Onde tiver dúvida, você vai ver que só vale a pena repetir aquilo que você tem dúvida. A introdução, então, ó, sinônimo de introdução quando você está com um problema. Ó, ler. Ler e separe os dados do que está sendo pedido. Tá? Desenvolver, quando a gente está lidando com um problema, significa o quê? Significa equacionar. Eu tenho que escrever aqui, ó, uma equação. Equacionar, ó, seria a etapa 2. E concluir num problema significa responder. Tá? Então, está aqui aquilo que eu falei para vocês, que o 1, 2, 3, a regra da mão direita, ela se aplica em situações simples como essa e se aplica também
numa situação sofisticada como um TCC, como um trabalho, como um artigo científico. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, eu tenho que ler, separar os dados do que está sendo pedido. O desenvolvimento, nesse caso, ó, eu tenho que equacionar, desenvolver as equações. É um trabalho matemático. Eu tenho que fazer cálculo, eu tenho que converter, né? E a conclusão, eu preciso de responder. Eu tenho aqui uma resposta. Então, eu tenho aqui essas 3 etapas. Dúvida? Professor, Pois não. deixa eu te perguntar, como a gente tem que estar convertendo o centímetro para o quilômetro, não daria para já fazer isso desde o início? Daria errado se fizesse isso? Não, tem muitos caminhos. Tem muitos caminhos. Você pode começar, tem aluno que prefere começar a fazer a conversão logo no início. Com esse 4 centímetros? Tem aluno que prefere isso. Você já entra com 4 centímetros, você faz a conversão para quilômetro quadrado. Não tem erro nenhum. Você vai chegar na mesma resposta. Ah, não. Beleza. Essa era a minha dúvida mesmo. Aqui, gente, é importante a gente entender o seguinte: o que a matemática tem de bonito e o que ela é rígida. Ela é rígida nas regras, tá bem? As regras para dividir, para multiplicar, para resolver uma equação, ela é universal. Ela não trabalha com ambiguidade, tá bem? Agora, o caminho, a maneira de organizar, a maneira de pensar, nós vamos ver que tem vários caminhos possíveis. Eu sempre recomendo para você escolher aquele caminho que você conhece, ou que você entende ele melhor. Vamos para o problema 2. Ô, Júlio. Pois não. Você pode repetir para mim a questão do desenvolvimento? Posso repetir aqui, Edson. Posso repetir, sem problema. Eu vou começar a organizar o equacionamento escrevendo essa proporção. Eu vou encaixar aqui, Edson, esse problema, eu tenho 3 dados e uma coisa está sendo pedida. O que eu vou encaixar aqui? Ó? Eu vou encaixar os dados. Eu tenho a área do que foi dada. A área que foi dada aqui é 4 centímetros quadrados. Vou começar aqui, então, com 4. Estou equacionando. 4 centímetros quadrados. É a área dada. A área que está sendo pedida, a área real, ela está no denominador. Eu estou chamando ela de A. Então, veja bem, eu preenchi o lado esquerdo da proporção. Pus 4 centímetros quadrados está para A. Do lado de cá, eu vou escrever a escala. 1 está para 500 mil. 500 mil, para simplificar, eu vou escrever em potência de 10. Olha quantos zeros tem aqui. 3, 4, 5 zeros do lado direito. Isso aqui é 5 vezes 10 a quinta. Então, está aqui o meu equacionamento. A minha equação que eu tenho que resolver é uma proporção direta. Essa proporção, como é que eu resolvo ela? Eu resolvo ela usando fazendo o produto incluso. Isso aqui, 4 centímetros quadrados vezes 5 vezes 10 a quinta, está aqui, 4 vezes 5 vezes 10 a quinta vezes 10 elevado aqui, perdão, antes de fazer isso, perdão, eu tenho que elevar ao quadrado, porque eu estou mexendo com área. Tá bem? Então, antes de eu fazer esse produto, eu preciso de desenvolver o lado direito aqui, 4 centímetros quadrado está para A, preciso de desenvolver. 1 elevado ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 25. 10 à quinta ao quadrado é 10 elevado a 10. Você multiplica esse expoente por esse. 5 vezes 12, 10. Agora sim, eu faço o produto incluso. 4 vezes 25, 100. 10 elevado a 10. E olha o centímetro quadrado aqui da unidade. Centímetro quadrado da unidade é igual. O lado direito, A vezes 1 é A. Esse aqui é o fator de conversão. 10 elevado a 10 centímetro quadrado vale quanto?
10 elevado a 10 centímetro quadrado. Isso aqui vale 1 quilômetro quadrado. Tá bem? Então, a área que eu estou procurando, ó, ela vale 100 quilômetros quadrados. Como é uma questão de múltipla escolha, ó, a resposta, a alternativa aqui seria a letra, ó, letra A, B, C, seria essa aqui, ó. Entendeu, Edson? Entendi, Júlio. Obrigado. Tá bem. Posso ir para o próximo? Pode. Então, vamos fazer o 2 agora, ó. Se tiver dúvida, não tem problema, viu, gente? Pode perguntar, não há problema nenhum. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler e separar os dados, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou ler e vou separar os dados. Então, vamos lá. Vou separar os dados do problema. Vou começar lendo o problema. O engenheiro, para calcular a área de uma cidade, ele copiou na planta, numa folha de papel de boa qualidade. Então, ele copiou isso numa folha de papel, recortou a área da cidade, levou numa balança, ó, de precisão, e a planta da área tem uma massa de 40 gramas. Tá bem, gente? Então, deixa eu começar a escrever aqui os dados. Ó. Vou escrever aqui os dados. Dados. Eu tenho, ó, a área da planta, a área da cidade. Quando você leva ela para a balança, ela forneceu uma massa de 40 gramas. 40 gramas. Tá bem? Esse dado está aqui, ó. Estou tirando do enunciado do problema. Em seguida, ele recorta esse desenho, uma praça de 100 por 100, ó. Então, veja a área da praça, ó. Ela tem 100 metros por 100 metros. Quando ele leva isso para a balança, dá uma massa aqui de 0,08. Ó. Isso é uma técnica que a gente usa muito nos laboratórios, quando a gente quer determinar uma área de uma figura onde não tem uma fórmula matemática para calcular. É uma área, por exemplo, toda irregular, como essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso aqui é uma maneira prática de resolver, ó. Você pega a tesoura, recorta com cuidado essa área aqui, ó, recorta ela e leva ela para a balança. Foi o que ele fez. Ele levou para a balança falou, olha, tem 40 gramas aqui. Depois ele pegou um pedacinho, ó, uma pracinha que está aqui, uma praça de 100 por 100, cuja área ele conhece, levou só esse pedacinho para a balança. Deu 0,08. Com isso, gente, eu consigo calcular uma área que eu não tenho uma fórmula matemática para calcular de uma figura toda irregular, né? Isso é um método prático que a gente usa para poder resolver esse tipo de problema. Então vamos ver, ó, eu separei os dados. O que está sendo pedido? O que está sendo pedido nesse problema? Eu preciso de calcular a área da cidade. Ele quer o A aqui, ó, a área da cidade. E ele quer a área da cidade em qual unidade? Metro quadrado, ó, que é a área da cidade em metro quadrado. Tá bem? Bom, a resolução, o desenvolvimento, como é que eu vou desenvolver esse problema aqui? Ó? Eu tenho que primeiro considerar que existe uma proporção entre massa e área. Tá? Essas duas coisas aqui, ó, área e massa são duas grandezas físicas. Eu estou considerando que existe uma relação entre elas, e essa relação, eu vou dizer que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Há uma proporção entre a área e a massa. O que significa isso? Que se você dobrar a massa, significa que a área também vai dobrar.
Tá? Há uma proporção entre essas duas grandezas aqui. Proporção direta, a gente resolve por regrinha de 3, tá, gente? Eu vou fazer assim, ó, a área, eu vou colocar uma área aqui em metro quadrado, olha a importância das unidades, ó, a área em metro quadrado, e vou relacionar com a massa em gramas, tá bem? Agora eu vou colocar os dados do problema aqui, os dados do enunciado. Eu tenho, ó, 100 vezes 100, 100 vezes 100, vou escrever em potência de 10, ó. 10, quantos zeros que vai aparecer? 4. 10 elevado à quarta. 2, com 2, 4. Metro vezes... Não vou pôr unidade, não. Vamos combinar o seguinte, ó. Só para simplificar aqui, ó. A unidade já está aqui em cima, ó. É o metro quadrado. Então, ó, essa área aqui, ela foi levado para a balança e foi encontrado 0,08. Vou escrever em potência de 10. Ó. 8 vezes 10 elevado. Ó. O zero aqui tem 2 zeros, só que ele está do lado esquerdo. O expoente é negativo. Ó. 8 vezes 10 a menos 2. E eu coloquei esses dados aqui. Ó. 10, 100 vezes 100 é 10.000, 10.000 em potência de 10 é 10 a quarta, na balança a massa deu essa. Agora, ó, uma massa de 40 gramas, isso aqui, ó, corresponde a uma área que eu estou chamando aqui de A. Isso aqui é uma proporção direta, tá, gente? Uma proporção direta, você não precisa... Ó, grandezas diretamente proporcionais. Pode fazer o produto em cruz. O produto em cruz. Então, eu vou ter aqui, ó, uma área A vezes, ó, A vezes 8 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, só para você ver, para a gente entender as unidades, ó, é o grama. A minha área A, quando eu calcular, eu devo obter, se eu não cometer erro, eu devo obter em metro quadrado. Ó. Então, fiz esse produto. A vezes 8 vezes 10 a menos 2, aqui dá o grama. Lado direito, ó. Lado direito, eu vou fazer esse produto aqui, ó. 10 elevado à quarta metros quadrado vezes 40 gramas. Tá bem? Então, está aqui a equação matemática que eu preciso resolver. Ó, a maneira mais simples é você dividir os dois lados dessa equação pelo mesmo valor, por 8 vezes 10 a menos 2. Ou então, tem aluno que prefere falar, professor, eu prefiro pegar esse 8 vezes 10 a menos 2 que está aqui multiplicando, passar ele para o lado direito, só que ele vai passar dividindo. Tá bem? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A área que eu quero calcular, ela vai ser igual, ó. Do lado direito eu vou pôr uma fração aqui, ó. 10 elevado à quarta metro quadrado vezes 40 grama dividido por 8 vezes 10 a menos 2 grama. Aqui é bacana demais, gente, olha. Vamos ver as unidades. Se eu não cometi erro, e é bom que se eu cometer erro, aqui tenho como descobrir o erro que eu cometi, ó. Eu vou simplificar grama no denominador com grama no numerador. Ó. Vai sobrar, a única unidade que vai sobrar, ó, é o metro quadrado. Então eu não errei nas unidades. Ó. Eu estava prevendo encontrar uma área em metro quadrado, ó. Vai dar metro quadrado. Agora, a parte numérica. Como é que a gente faz com a parte numérica? A parte numérica a gente faz assim, a gente separa a parte numérica das potências. Ó. A parte numérica vai ficar 40 dividido por 8. Separei a parte decimal. A potência, ó, 10 a quarta sobre 10 a menos 2. E a unidade aqui é o metro quadrado. 40 por 8, gente, dá 5. Aqui eu tenho potência, deixa eu fazer isso aqui. Ó. Quando você tem potência, está dividindo duas potências e a base é a mesma, o que você faz?
Você conserva a base. E o que, que você faz com os expoentes? Você subtrai, ó, 4 menos o expoente do denominador. Só que o expoente do denominador ele é negativo, é o menos 2. Então, isso aqui vai dar, ó, 5 vezes 10. Aqui eu esqueci do metro quadrado. Metro quadrado. Menos com menos dá mais, ó, vai ficar 4 mais 2. Então, dá 6 metros quadrados. Então, eu calculei a área da cidade. É uma área toda irregular, ó. É uma área aqui toda irregular. Eu calculei e encontrei 5 vezes 10 a sexta metros quadrados. Bom, a resposta, gente, eu vou passar aqui, ó, 10 a menos 6. Deixa eu escrever aqui, ó. Escrever aqui em cima. É 5 com 6 zeros à direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. Então, aqui vou botar agora, ó, e vou responder. A minha resposta, ó, a resposta aqui seria a letra E. Alternativa aqui, ó, a letra E. Tá bem? Então, a área dessa cidade é de 5 vezes 10 a sexta metros quadrados. Dúvida, gente? Dúvida? Um pouquinho antes da gente iniciar a live, gente, eu estava testando aqui, eu conversei um pouquinho, eu entrei e estava o Edson. Eu estava trocando umas ideias com o Edson e dizendo ao Edson o seguinte: o Edson, os neurocientistas hoje, eles recomendam que quando a gente estiver estudando um tema como esse, que envolve leitura, envolve mudança de unidade, envolve cálculo, a melhor maneira que a gente faz, o que eles recomendam, é que a gente escreva um pouquinho. Eu preciso de escrever um pouquinho, tá, gente? Se eu ficar só vendo, você vai ver que você vai entender. Você vai entender. Mas amanhã, por exemplo, ó, essa informação é fácil de apagar ela do seu cérebro. O seu cérebro amanhã ele precisa de apagar algumas coisas para poder receber novas informações. E ele costuma apagar mais as coisas que a gente ouve. Quando a gente escreve, o estímulo, o impulso elétrico que vai para o cérebro, ele é mais forte. Tá? É por isso que os neurocientistas justificam que quando a gente está entendendo e escrevendo, a gente aprende melhor. A gente aprende melhor. Então eu recomendo vocês, ó, como é muito lento o meu desenvolvimento aqui, eu estou resolvendo usando o mouse aqui, a minha recomendação é para vocês pegarem um caderninho e ir resolvendo aí também, porque dá tempo, tá? Dá tempo. Seria a minha dica, a minha sugestão. Tá ok? Posso passar para o terceiro? Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir uma cisterna fechada, que acumule toda a água proveniente da chuva, que cai do telhado de uma casa. Bom, aqui está a casa, olhando para aqui eu tenho uma figura, não tem novidade nenhuma, ele deu as dimensões da casa, eu consigo entender isso. É uma casa, ela tem 10 metros de profundidade, a frente dela tem 8. E o fundo dela, a profundidade é 10. Até aqui eu entendi. Ó. Então ele precisa armazenar água num período de 1 ano. Isso é importante. Ó. A água que ele vai armazenar, ela corresponde, então, ao período de 1 ano. Deixa eu grifar isso aqui, que isso aqui é um dado que eu vou precisar dele. Ó. 1 ano. Foi dado as figuras que representam as dimensões do telhado da casa, a forma da cisterna. A cisterna é uma cisterna que ela é um paralelepípedo. As dimensões estão aqui, ela tem 4 metros por 2 e a altura é um H. O H possivelmente deve ser o que está sendo pedido. Eu vou calcular, eu vou descobrir o valor do H. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Foi construída... A quantidade mensal de chuva está aqui no gráfico, ó, onde o agricultor possui a casa. Bom, então deixa eu ver se eu consigo entender esse gráfico aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu acho que eu consigo entender esse gráfico sim. Ó. Eu tenho aqui um mês,
aqui no eixo vertical eu tenho a quantidade em milímetro, daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Isso é uma técnica que se usa, o pessoal da agricultura, da agrimensura usa muito essa técnica. Você tem o pluviômetro, é um instrumento usado para poder medir, para poder coletar quantos milímetros choveu. E nós vamos ver que com esse dado a gente consegue calcular qual é o volume de chuva, qual foi a quantidade de chuva que caiu. Se eu quiser saber quanto que choveu em Ouro Preto, se alguém me informar, lá na escola tem um medidor, fala, olha, quantos milímetros acumulou no medidor? Fala, acumulou 10 milímetros. Eu consigo calcular quanto de chuva que caiu em Ouro Preto, né? Conhecendo a área, né? A área da cidade, a área de Ouro Preto. Mas essa é a técnica que o pessoal que trabalha com os meteorologistas, essa é a técnica que eles usam. Então aqui eu sei que em janeiro choveu 100 milímetros, fevereiro também choveu 100 milímetros, março choveu mais, choveu 300 milímetros, abril choveu 100, maio 50, dezembro 50. De junho a novembro, o gráfico informa que não teve chuva, não choveu, tá bem? Então, ó, o que a gente tem que saber? Então, o gráfico foi dado a planta e o gráfico. Nós temos que saber que 100 milímetros corresponde, ó, cada 100 milímetros, isso equivale a um acúmulo de 100 litros de água, tá? Em uma superfície de 1 metro quadrado de profundidade, tá? De 1 metro quadrado. Eu vou usar isso aqui. Então, cada metro quadrado do telhado aqui, ó, ele vai coletar 100 litros de água. Tá bem? Isso é uma informação que a gente precisa saber. Bom, foi dado aqui que está sendo pedido, ó, a profundidade. Nós vamos ter que calcular aqui qual é a profundidade H, qual que é o valor do H, para a gente poder dimensionar essa cisterna. Ó. Ela tem que comportar todo o volume de água da chuva armazenada durante um ano. Tá? Então veja bem, ó, o volume da cisterna tem que ser o volume da água acumulada em um ano. Eu consigo fazer esse cálculo, porque eu tenho o gráfico. Ó. Eu sei quantos milímetros vai chover durante um ano, tá bem? Sei que cada milímetro corresponde a 100 litros, ó. Eu consigo calcular, então, o volume da chuva durante um ano, tá bem? E aqui ele está pedindo para a gente, ó, acrescer de 10%, ó. Eu tenho que acrescer, a minha cisterna tem que ter uma capacidade de 10%, tá? Eu vou pegar o volume da chuva depois e vou acrescentar 10% desse volume na cisterna. Bom, então, separei aqui, ó, os dados, grifei os dados agora e vou começar a organizar isso aqui, ó, para mim poder ver como é que eu vou organizar a solução desse problema. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, que 100 milímetros de chuva, eu tenho uma altura aqui, ó, vou pôr em milímetro, que é esse dado aqui, ó, 100 milímetros de chuva corresponde a quê? A um volume em litros, vou pôr L maiúsculo, de 100. Tá? Isso eu comecei a organizar os dados. Ó. Isso é esse dado aqui. Tá bem? Eu vou calcular agora, gente, eu vou chamar de V aqui, ó. Vou calcular o volume em litros de quanto que choveu em um ano. Aqui, ó, em um ano. Tá bem? Esse volume eu vou fazer o cálculo dele, vou fazer ele aqui do lado, vou fazer o cálculo dele aqui, ó. Primeiro eu vou somar quantos milímetros em um ano. Em janeiro, 100 milímetros. Deixa eu pegar o H primeiro. Deixa eu pegar aqui o H. Vou somar todos os Hs de um ano. Eu vou pegar aqui, ó. Quantos milímetros choveu
em um ano. Vou somando aqui, ó. Janeiro, olhando para o gráfico, gente, ó, 100. Mais. Fevereiro, ó, mais 100. Mais 100. Mais. Olha aqui, ó, março. Março choveu 300. Mais. Abril choveu 100. Maio choveu 50. Dezembro, mais 50. Então, isso tudo aqui está expresso em milímetro. Então, isso vai dar 100 com 100, 200, com 300, 500, 600, 700 milímetros. Então, em um ano, 700 milímetros. Tá bem? Com isso agora, eu consigo calcular qual foi o volume de chuva em um ano. Eu sei que choveu aqui, ó, 700 o quê? Milímetros. Tá bem, gente? 700 milímetros. Lembrando que esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ele vale para 1 metro, 1 metro quadrado. Tá bem? Ó? Esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ele vale para 1 metro quadrado. Deixa eu fazer esse cálculo aqui, então. Vou fazer ele aqui, ó. 100 vezes um ano, 100 vezes o volume que eu quero calcular, de onde 100 vezes o volume, fiz o produto em cruz, é igual, ó, a 100 vezes 700. E, professor, o senhor não pôs unidade.